Boa noite. Boa tarde, boa tarde. E aí, galera, tudo bem? Bom, vi que vocês já entraram. Como eu falei, acho que não deu nem 5 minutos, né? Ou se deu, deu na mosca. Eu dei mais uma verificada, não tem ninguém na escola mesmo não, tá? Eu fui lá no andar de cima, dei uma volta, eu não achei mais ninguém. Mas eu reforcei no grupo que vai ser na sala 3, então, se tiver alguém perdido por aí, eu acho que vai se encontrar, tá? A aula híbrida, como foi na última aula, tem sido, na verdade, nas últimas aulas, né? Que é basicamente a mescla de alguém aí no Zoom e também pessoas de cá, tá bom? Então, o professor Lucas, mais outros alunos ou alunas aqui, e vocês aí no Zoom. Bom, vamos lá. No nosso último encontro, conversamos um pouco sobre alguns cuidados com a pele. A gente falou, na verdade, falou sobre terminoostomias, que são, não sei se vocês se lembram, ostomia vem de furo, orifício, buraco. Tá? E a gente sempre usa esse furo, entre aspas, que é um orifício, ou é a ostomia, para algum fim. Ou para entrada de alimentos, ou para entrada de medicamentos, ou para saída de urina, para saída de fezes, basicamente. Tá? E aí a gente abordou vários exemplos, falou sobre traqueostomia, colostomia, urostomia, e a gente foi dando exemplos para mostrar gastrostomia, jejunostomia, exemplos de procedimentos que são utilizados quando a gente fala de ostomia. Terminamos ostomias e fomos para a saúde dental ou bucal, que basicamente ou deveria ser, o cuidado que você e eu temos para com a nossa boca. Então, que cuidado é esse? Então, você e eu precisamos direcionar cuidados para a nossa boca. Tá? Então, não é só se preocupar com a água, se preocupar em fazer exercício físico, isso é fundamental, em descansar, controle de estresse, isso é ótimo. Mas a nossa boca também precisa de um cuidado muito especial. Basicamente, escovação dos dentes, uso de fio dental e também o uso de enxaguante bucal. Tá? Professor, por quê? Por que eu preciso... deixa eu pôr meu celular. Por que eu preciso me atentar à higiene bucal? Por que é importante eu me atentar a essa higiene bucal ou higiene oral? Gente, por quê? Vários motivos. Eu vou falar para você dois principalmente. Um, saúde. 2, estética. Vamos lá, vou bater primeiro na estética. Vou pegar esse item primeiro. Estética. Nós, vocês sabem, somos seres sociais. Vivemos em uma sociedade. Queira ou não, goste ou não, a gente vive com outras pessoas. Convive com outras pessoas. E um dos itens que a gente tem que observar é o cuidado que a gente tem com a nossa boca. Por quê? Se não cuidamos da nossa boca, se não executamos a higiene oral como deve ser executada, a gente tem vários problemas que podem impactar em como você e eu nos socializamos. Então, por exemplo, eu não escovo muito meus dentes, tá? Começa a ter mau hálito. Isso pode incomodar você. Em algum momento, você vai falar, vai dar um toque, né? Alguém vai me falar, olha, fulano, olha, você está com mau hálito, não está cheirando bem, isso, aquilo. Eu posso me sentir incomodado. Não posso me sentir... Posso ficar, talvez, até nervoso, estressado, triste. Puxa, por tanto tempo será que eu tive mau hálito e ninguém nunca me falou? Só hoje que foram me falar? Imagina o meu apelido por aí, e aí você começa a ter problemas de socialização por conta de um mau hálito. Logicamente, eu não quero dizer aqui que só a falta da higiene oral correta dá mau hálito, tá?
Então, tem problemas no estômago, intestino, que também fazem você ter mau hálito. Mas, Professor, o som está um se você pouco realiza baixo. a higiene correta, você não escova os dentes, não usa fio dental, não usa enxaguante, se for o caso, você tem mais chance de ter esse mau hálito, tá? Então, estética, fundamental. Autoestima. Então, você gosta, você você não tem mau hálito, tem os dentes bonitos. Então, a higiene oral tem tudo a ver com isso. Então, um dente branquinho, não falo nem de dente de porcelana, tá? Os dentes que o pessoal coloca, não é isso que eu falo. Os seus dentes, assim, de fato, mas bem cuidados, tá? Então, é importante, sim, por conta da estética. Saindo da estética, tem uma outra questão que também é muito importante, que é a saúde. Quando você não dá a devida atenção, você e eu, né? Quando não damos a devida atenção à higiene oral, estamos dando mais chance ou dando mais condições para que algumas doenças se aproveitem do nosso corpo. Por exemplo, vou falar algumas aqui. Gengivite, cárie, tártaro, problemas do esmalte do dente, e aí a gente vai fazendo uma lista. Deixa eu, já vou externalizar a sua pergunta aqui. A Cleonice falou um negócio aqui que talvez seja interessante vocês saberem também. Ela pergunta assim, professor, quem tem mau hálito ou tem problema, tem mau cheiro nas axilas, né? CC, no popular, tem CC. Será que essa pessoa que tem CC, que tem mau hálito, sente o cheiro ruim? Será que ela sabe que ela tem mau hálito? Será que ela sente que ela tem... Muitas vezes, depende, mas muitas vezes sente, eu falo que sente. Em alguns casos, o mau hálito talvez não, mas bem em alguns casos, assim, às vezes a pessoa se acostuma, tá? Porque assim, então assim, asseio, higiene. Nossa. Então, assim, ó, então vou dar um exemplo. Professor, estou com mau cheiro debaixo das axilas. É normal no sentido de, depende do que você faz. Por quê? Tem pelo aí debaixo? Tem. Já é um ponto que você tem que começar a observar. Então, se você raspa, ou pelo menos dá uma parada, já melhora. Por quê, gente? O que causa mau cheiro é acúmulo de bactérias. As bactérias se acumulam ali e elas liberam mau cheiro, que é exatamente o que acontece na questão do mau hálito. Você tem um acúmulo de bactérias nos dentes, por conta de restos de comida que ficam. Essas bactérias começam a comer os restos de alimentos e vão liberando ácidos, e aí isso vai cheirando ruim, não tem um cheiro bom. No caso do CC também. O que a gente tem que fazer? Caramba, vamos tentar driblar. Então, por exemplo, aparar, tomar banho. Tem antitranspirantes e antitranspirantes. Eu uso o que eu uso não tem cheiro, não tem nada. Ele é bem herbíssimo, é um verdinho, um potinho verdinho assim. Batata. Eu ficava, porque o meu organismo se acostuma muito com... Então, o meu organismo se adapta. Então, se eu começo a usar hoje um Rexona spray, não, talvez até antes de terminar o spray, meu corpo já acostumou e já não faz mais efeito. Então, tem pessoas que têm essa facilidade. E aí você precisa ir trocando o antitranspirante, o desodorante,
para encontrar um que consiga abafar, né, ou reduzir o mau cheiro. Eu encontrei um que é certíssimo, que é muito bom, só que ele não tem cheiro. Então, tem gente que preza muito pelo cheiro, que quer ficar cheiroso, isso é importante. Mas, às vezes, e eu já li algumas coisas sobre isso, os que são mais eficientes e menos nocivos são os que não têm... Tá sem som? Uai, que estranho. Meninos, vocês... Ai, que o meu tá aqui. Bom, obrigado, Tom. Dá para me ouvir, meninos? Vocês conseguem me ouvir? Dá para me ouvir, meninas? Alguém consegue me dar um retorno? Alguém consegue? Pode digitar também no chat também. Deixa eu ver se alguém digitou. Sim, professor, dá para te ouvir. Ah, dá, obrigado. Obrigado. É, porque tá no último meu volume aqui. Que tá como eu sempre dou. Obrigado, viu? Mas eu vou falar mais alto. Mas tá do mesmo jeito que eu sempre dou. Obrigado, meninas. Obrigado. Imagina, aqui tá normal para mim. Tá bom, obrigado. Bom, vamos lá então. Em alguns casos, o organismo se acostuma e aí realmente o cosmético não vai fazer mais efeito mesmo. Então, você tem que trocar. Então, olha, falta de higiene, se tem pelos, se o organismo já se acostumou, muitos itens precisam ser observados. Tipo de roupa, tem roupa que cheira mais. Tem tecido que cheira mais. Entende? Acho que alguém colocou aqui. Obrigado, meninas. Colocou que deu para ouvir. Bem melhor, né, gente? Então é isso aí. Bom, então respondendo essa pergunta, sim, tem pessoas que sentem o cheiro e se acostumam ou não se importam tanto. Agora, hálito é mais difícil, o mau hálito é mais difícil. Tem quem não sente mesmo, às vezes, e aí é uma conversa franca, né? Olha, o que eu vou falar aqui não é para o seu mal. É um jogo aberto, assim como a gente tem com a esposa, com o esposo, enfim, né? Você está sempre preocupado com a pessoa, porque ninguém vai querer ficar perto, como você relatou, de alguém que não cheira bem. Fala, olha, amor, eu estou falando isso aqui pro seu bem. Vamos, você não acha melhor fazer isso? Amor, eu falo, né, gente, se for seu esposo, sua esposa, não a pessoa que você não conhece, né? Então, assim, olha, vamos tentar fazer isso, vamos por aqui, por aqui, por aqui, tá bom? Então, assim, a higiene é fundamental. Mas isso a gente falou na aula passada, eu só vim dar mesmo uma penteada, digamos assim. Aí a gente começou a falar sobre a pele. A pele, meninos, eu vou ficar assim por causa do computador aqui. A pele, essa frase clichê, maior órgão do corpo humano. De fato é, mas é muito mais do que isso. A pele tem funções importantíssimas no nosso organismo, como, por exemplo, função de proteção. Então, por que é que as bactérias, por exemplo, no coronavírus? Por que é que o corona não nos infecta se alguém espirrar o seu braço, desde que você não tenha um machucado? Por que o corona só nos infecta quando a gente põe a mão na boca, no olho, no nariz? A pele nos protege. Então, se você, por exemplo, eu tenho corona, digamos que eu seja contaminado com que eu tenha adquirido Covid. Se eu encostar na maçaneta, se você só colocar a sua mão ali, você não vai pegar. Não vai. Agora, lógico, se você pôr na boca, porque são entradas. Mas se você só encostar a mão, você não pega, porque a pele protege você. Há uma barreira natural que serve também como proteção, que é a pele. A pele também nos ajuda em relação ao controle da temperatura do nosso corpo. Quando a gente sai fora, agora aqui está um pouco mais tranquilo, né? Acho que não está tão quente. Mas sair lá na praça agora, deixa eu ver, umas 12 e pouquinho, vai estar quente. Vai estar quente. E aí, o que seu corpo precisa fazer? Como você aquece muito rápido por causa do calor, a pele tem que produzir suor. Porque quando ela produz suor, essa temperatura vai se equilibrando, porque a temperatura alta faz mal para a gente, né? Da febre, e a febre causa vários problemas. A pele entende que isso é prejudicial, falando, caramba, olha, a temperatura está alta. Isso vai fazer mal para a planície, vai fazer mal para a parecida. Eu vou, então, produzir suor para resfriar, e aí a gente vai encontrar uma temperatura que não faça mal para elas, entende?
Então, a pele tem essa função de proteção, tem a função do controle da temperatura, é o maior órgão, com toda certeza, é na pele que a gente tem a produção dos pelos, e é na pele que a gente tem esses furinhos, que a gente chama de poros. É por meio deles que o suor sai, vai saindo. Então, assim, a pele é muito mais do que só o maior órgão. Tá? Muito mais. Além disso, além de ser o maior órgão, né, do corpo humano, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do organismo. Isso que a gente falou na aula passada. Como no controle da temperatura corporal e na elaboração de metabólicos. Eu falei, mas eu vou reforçar. Professor, por que e aproveitando para falar de cheiro, a gente já estava falando, né? Por que quando uma pessoa fumante chega perto de mim, eu sinto... para de falar de fumante. Ainda que essa pessoa não tenha fumado naquela hora. Então, assim, acabou de tomar banho, veio conversar comigo, mas eu não tinha fumado. Por que cheira suor? Por que cheira, cigarro? Porque o organismo dela, por meio do suor, coloca as toxinas para fora. Então, você sabe, o cigarro tem muitas substâncias que fazem mal para a gente. Muitas. A ideia é que grande parte dessas toxinas, dessas substâncias nocivas, saiam pela urina e de outras formas. Mas uma parte dessas substâncias que fazem mal são expelidas, colocadas para fora do nosso corpo por meio do suor. Então, literalmente, a pessoa tem um cheiro de cigarro porque ela sua as toxinas do cigarro, as substâncias nocivas do cigarro, tá bom? Essa pele, quando eu olho para você, quando você olha para mim, a gente só vê uma camada, né? Quando você olha para mim, olha para você, só vejo essa pele externa. Mas a pele é muito mais do que isso. Ela é dividida em camadas. Vejam aí na imagem, né, que eu coloquei aí para vocês, ó. Basicamente, existem três camadas, três grandes camadas: epiderme, derme e hipoderme. Epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial, que é o que você vê, que é o que a Cleonice vê, que eu vejo, a Giselda, a Gláucia, as meninas, a Fábio, as meninas veem quando olham para outra pessoa ou quando se olham no espelho. Essa camada superficial é a epiderme. Mas existem outras duas, que é a derme, que é a camada intermediária, ou seja, a camada que fica no meio. A gente tem três grandes camadas. Essa camada intermediária é a derme, e tem uma camada mais profunda, que é a hipoderme, ou também conhecida como tecido subcutâneo. Então, quando alguém fala assim, nossa, ele tomou uma subcutânea, uma injeção subcutânea, é aí, essa camada mais profunda da pele. E abaixo da hipoderme, consegue ver tipo um bacon ali, um negocinho rosa? Ali, rosinha ali embaixo? São os músculos, tá? Então, você tem a epiderme, a derme, a hipoderme, o músculo, e embaixo do músculo é o osso. Beleza? Então, tem essas três camadas, resumidamente. Mas isso eu falei na aula passada. Vamos agora abordar cada uma dessas, de forma resumida, obviamente, cada uma dessas camadas, essas três grandes camadas. Começando pela camada superficial, que é essa camada externa, que você vê quando olha para mim, quando eu olho para você. A epiderme é a camada externa da pele, que podemos ver e tocar. Então, quando eu toco você, quando você me toca, quando você toca seu netinho, sei lá, sua filha, seu filho, você está tocando a camada externa da pele. A camada superficial, que a gente chama de epiderme, tá bom? Essa epiderme nos protege das toxinas, e aí eu dei exemplos, né, na aula passada, nos protege de bactérias e também da perda de líquidos, e não possui nem vasos e nem nervos. O que isso significa, gente? Eu acabei de falar, né, sobre a maçaneta. A epiderme,
que essa capa, entre aspas, capa, essa camada, é a responsável pela proteção do nosso corpo. Tá? Inicialmente. Daqui a pouco a gente vai ver outras questões. Mas, inicialmente, nos protege das toxinas, nos protege das bactérias e também ajuda muito na questão do envelhecimento por conta do sol. Então, o sol agride o nosso corpo. Mas essa camada superficial já dá uma aplacada no sol. Ela vai reduzindo. Ela sofre mais impacto para poder não permitir que esse impacto prejudique as outras camadas mais profundas. Tá? Então, nos protege de agressões, digamos assim. Tem espessura variada, sendo mais grossa nas regiões de atrito, por exemplo, o solo dos pés, né, e mãos. Então, na sola dos pés, a gente tem mais atrito com sapato, ou se você andar descalço, tem mais atrito com o chão, né? Tem até um apelido para essa cascão, né? A gente chamava lá na rua cascão quando a gente jogava bola sem sapato. Mas por quê? O couro, o couro, que no caso é a pele, né? Nesse caso a epiderme, ela é mais grossa nos pés, para suportar justamente esses atritos que a gente tem com o ambiente externo, tá bom? E da mão também, né? A mão, vira e mexe, você fica, ó, por exemplo, eu estou esfregando a minha mão na quina da mesa. Não furou. Talvez se fosse outras regiões do meu rosto, que não são tão espessas quanto a minha mão, né? Não é tão grossa, talvez eu teria me machucado. Mas como é a mão que é grossa, que é mais espessa, não causou prejuízo nenhum. Tudo pensado, né, gente? Estrategicamente pensado. Nada no nosso corpo é por acaso. Costuma ser mais grossa, então, na sola dos pés e nas mãos, e mais fina sobre as pálpebras e próximas regiões genitais, dos órgãos, né, sexuais. Tem um vídeo mostrando aí, eu vou deixar também essa apresentação com vocês, mostrando um pouquinho mais, não, mostrando de forma mais detalhada o que é essa epiderme, tá bom? Mas, resumidamente, é isso, é a camada superficial, que nos protege de toxinas, agressões, bactérias e tudo mais. Agora, essa camada aqui é a mais complexa de todas. É a derme, que é a camada intermediária. Vejam aqui, deixa eu voltar lá aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui no zoom. Vejam derme. Olhem o parênteses aqui, ó. Olha o intervalo, olha o tamanho do intervalo que a derme pega. Vejam aí a diferença, por exemplo, da derme para a epiderme. Olha, a epiderme é bem mais fininha, porque ela é mais simples. Não que seja menos importante, tá? Se você considera a derme, vejam como que ela é mais grossa, mais espessa, porque ela tem muito mais estruturas aí. É na derme que a gente vai ter a formação do pelo. Sabe, já reparou que seu braço tem pelo? Não só o seu braço, né? Mas que seu braço tem pelo? É aqui que a gente tem a produção. Vou mostrar. Meninos do Zoom, vocês conseguem ver o meu mouse? Alguém consegue me dar... Só para falar se consegue ver o meu mouse aqui, por favor. Dá para ver eu mexendo aqui? Ah, obrigado, Glaucio. Valeu, show. Obrigado, Fran. Vejam aqui, ó. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Só vou mostrar para elas e já vou lhe mostrar. Ó, essa glândula aqui, ó. Isso aqui é uma glândula sudorípara. É a glândula que produz suor, tá? Glândula sudorípara produz suor. Isso aqui a gente chama de folículo piloso. Não é só o fio de cabelo. É toda a estrutura que proporciona, que dá condições para que o pelo seja produzido. Tá? Então, ó, glândula sudorípara, folículo piloso, e aqui a gente não tem uma outra glândula que é muito importante, que é a glândula sebácea. Não está nessa imagem, mas depois eu vou falar dela mais para frente, tá bom? Então, ó, glândula sudorípara, folículo piloso, e esse bracinho aqui é o músculo eretor do pelo, que é ele que deixa o nosso pelo ereto.
Por isso que o pelo do seu braço não fica caído. Fica em pezinho. Porque é esse cara aqui que faz isso. Deixa eu mostrar para as meninas aqui do presencial. Olha, essa é a glândula sudorípara, é quem produz o suor. Consegue ver aqui um buraquinho? Esse buraquinho da nossa pele. Então, o suor é produzido, extravasa e sai aqui, no buraquinho. Esse é o folículo piloso. É toda a estrutura que permite a produção do pelo, tá? Você tem um fiozinho de cabelo, cada fiozinho, pode perceber, tem esses dois aqui, pode perceber, ó. Tem o folículo piloso aqui, ó. Outro folículo piloso aqui, a gente vai falar das coisas assim. E esse cara aqui é o musculador do pelo, ele permite ou faça o pico, tá? Para que os pelos fiquem eretos. Porque assim, se você olha o seu braço, tem um pezinho, é esse cara que faz isso, tá bom? Além disso, o músculo eretor, além de permitir ou fazer com que os seus pelos fiquem eretos, esse cara também permite você ter sensações. Então, por que você sente que tem alguma coisa furando você? Porque tem órgãos ou partes que pegam essa sensação e mandam para o seu cérebro. Falou, desculpa, tem algo errado. Algo está furando você, queimando, triturando, machucando, incomodando. São sensações que são enviadas, ou informações que são enviadas para o nosso cérebro. Esse músculo eretor, além de deixar o pelo ereto, ou seja, o pelo, ereção é deixar em pé, né? Além de deixar o pelo em pé, ele também capta essas informações, essas sensações e manda para o cérebro, tá bom? Então, vejam, a derme é muito mais complexa, tem muitas outras estruturas que essa parte superficial não tem, tá? Vou falar, bom, vamos continuar falando dela aqui. Então, a derme é a camada intermediária, fica localizada abaixo da epiderme, né? Porque a epiderme é a superficial. 90% da espessura cutânea vem dela. Ela perceba, ela é bem mais grossa mesmo, porque ela tem mais estruturas, tem mais coisas acontecendo dentro dela. E aí ela é mais grossinha, mais espessa. É nela que a gente tem substâncias como colágeno e a elastina, que são que dão a exposição da nossa pele. Por exemplo, aqui, ó, a pele elástica. Se eu solto, ela volta. Tá? Essa elastina, colágeno, são encontrados na derme, que é a camada do meio, camada intermediária. É na derme também que se localizam os vasos sanguíneos que nutrem a epiderme, vasos linfáticos e também os nervos e órgãos sensoriais a eles associados. Então, ela também tem, além de tudo isso, vou mostrar para vocês aqui, ó. Meninos do Zoom, eu vou mostrar aqui, ó. Vou usar veinhas, tá? Mas não são veias, são vasos. Essas veinhas aqui na cor azul e vermelha, vejam aqui, são vasos. O que esses vasos fazem? Tá vendo aqui, vermelho e azul? Ó, vermelho, azul. Vermelho, azul. O que esses vasos fazem? Nutrem. Não, o que? Eles levam sangue e aí eles nutrem essas regiões com nutrientes. É por meio do sangue que você recebe nutrientes no seu corpo. Por que seu pé, como é que o seu pé fica bem nutrido? Porque tem sangue chegando lá. Os nutrientes que você come, tudo que você come, ou pelo menos em tese, né, transforma ou vira nutrientes no processo de digestão e tudo mais, vai para a corrente sanguínea e por meio do sangue esses nutrientes chegam em partes do seu corpo. E aí também, além dos nutrientes, você tem o oxigênio também que vai tudo pelo sangue, tá bom? Então a gente não recebe nutrientes por fora, não, é tudo via interna por meio do sangue. E aí essa derme, como eu falei para vocês, ó, ela tem aqui esses vasos que têm essa funcionalidade.
alimentam a epiderme, alimentam a camada superficial. Podem ver, ó. Dá para vocês verem. Se vocês acompanharem o que eu mostrei, lá no finalzinho, podem perceber que ela vai invadir a epiderme. Vai invadir a camada superficial da pele para poder levar nutriente e oxigênio. Isso é só para vocês saberem, tá, gente? É importante. Mas eu não vou pedir isso em prova, não. Fica tranquilo. Só para vocês saberem mesmo, tá? Importante, né? Bom, vamos continuar. E agora a gente vai falar da parte mais profunda. Hipoderme. Hipo é algo baixo. Lembra? Hipotensão, pressão baixa. Tudo que é hipo é baixo, tá? Então, hipoderme é a camada mais profunda, também chamada de tecido subcutâneo. Fica abaixo da derme, faz sentido, né? E dependendo do estado nutricional e da região do corpo, a hipoderme pode conter uma quantidade variável de tecido adiposo. Traduzindo, pessoas magras, magrinhas, têm menos ou mais gordura? Menos. Menos. Por isso que fala aí, ó, olha aqui na terceira linha, dependendo do estado nutricional. Ou seja, que estado é esse? É um indivíduo obeso? É um indivíduo magro, raquítico? Dependendo desse estado nutricional, o tecido adiposo, ou o tecido adiposo, que é basicamente a quantidade de gordura, tá? Vai variar. Então, pessoas, o que significa? Pessoas que são mais fofinhas têm mais gordura e, logicamente, o tecido é maior. Tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Essa última palavra aí, tecido adiposo, significa gordura, tá? Quanto mais fofinha você é, mais tecido adiposo você tem, porque tecido adiposo é gordura. Quanto mais magrinha você é, menos gordura você tem. Faz sentido, né? Então, é uma questão bem óbvia, mas é importante a gente contar, tá bom? Perdão. Aham. É uma dúvida, você está falando, né? Tipo, que é... Aham. Qual que é mais bem, né? Depende. Eu acho que os dois você tem problemas. Depende. Porque assim, o ideal é que você tenha um peso. Por isso que no intervalo eu vou ver se eu pego e a gente começa a aula por aí. Mas você tem um peso médio. Então, olha, no meu caso, eu posso partir. Giovana, se eu não me engano, eu posso ir de 67 quilos por conta da minha altura e do meu sexo, tá? Tem alguns cálculos que mostram isso. Se eu não me engano, eu posso ir de 67 até 86 quilos. Eu, professor Lucas. Então, vejam, dá uma diferença boa. Então, se eu tiver com 87, eu vou aparentar estar mais gordinho, mais forte. Não, vou ser fofinho. Porque hoje, eu, por exemplo, eu tenho 115. Estou bem acima do meu peso. Mas eu também posso ficar com 67, que é o meu mínimo, e parecer ser bem magro. Então, não é tão simples assim a gente cravar o que é mais saudável ou não. Mas eu vou falar os prejuízos. Pessoas obesas são as mais fofinhas. Tem mais chance de ter diabetes, hipertensão, problemas de articulação, que é problema aqui os encaixes. Toda articulação, pode ser seu joelho, ombro, dedos, você vai ter problemas provavelmente. O que mais? Problemas de respiração. Então, normalmente homens, principalmente homens, obesos, quando dormem, tem uma situação que a gente chama de apneia do sono. Que basicamente você está dormindo, imagina que situação horrível. Você está dormindo, cessa a respiração, você não consegue respirar. Por 10 segundos você fica sem respirar. Você está dormindo, principalmente homens. Para de respirar, imagina o desespero. Isso tem causas, mas uma das causas é a obesidade. Alguns estudos têm associado o Alzheimer também à obesidade. Então, vejam, você vai tendo muitos prejuízos, problemas,
por conta, deixa eu só fazer, muitos prejuízos não é normal. Às vezes é por conta disso, por conta da gordura também. Muitas vezes é por conta, ou da forma. Então, pode ver, normalmente, uma regra, normalmente, quem ronca dorme com a barriga para cima. Normalmente. E aí já é um jeito errado de dormir, entende? Então, depende, pode ser o peso, porque o jeito certo de dormir é o seu lado esquerdo no travesseiro. Isso é por conta, para você facilitar a digestão, quando você dorme, tem tudo que vocês podem procurar. Mas o jeito certo é lado, você está aqui de ladinho, cabeça lado esquerdo no travesseiro. Se você dorme com a barriga para cima, você tem mais chance de roncar mais, tem mais chance de ter problema de respiração. Agora vamos para os magrinhos. Magrinhos. Então, eu mostrei os problemas dos fofinhos. Vamos ver problemas dos magrinhos. Vamos ver se isso é possível. Problema de falta de músculo. Você tem chance de ter problema de... Porque quanto mais magra a pessoa é, ela não deixa só de ter massa gorda, de ter só gordura. Ela também deixa de ter massa magra. Músculo. Quanto mais magra, menos músculo a pessoa tem. E falta de músculo é muito prejudicial, porque os músculos reduzem os impactos que o seu corpo sofre, por exemplo. Então, mais um problema. Você tem 2 fumantes. Agora eu quero ver. 2 fumantes. Um fumante fofinho e um fumante magrinho. Algumas pesquisas têm mostrado que fumantes magros morrem mais do que fumantes fofinhos. Por quê? Isso está associado à magreza. E a forma com que o indivíduo que tem um corpo magro reage. Tá? O que mais? Vamos lá. Problemas, talvez até mesmo emocionais, sei lá. Então, vou dar um exemplo. Acidente de carro. Um acidente. Se você é muito magrinho, como não tem músculos para proteger você, provavelmente você tem muito mais chance de ter uma fratura. Porque o seu osso vai estar em contato direto com... Vai ter atrito, né? Com o chão, com o carro, com o que for. Então, assim, não tem uma resposta tão certa. O ideal é você estar dentro do peso que é permitido. Se mais magrinha, ou seja, no meu caso, se com 67 ou mais fofinho com 86, tudo bem, desde que eu esteja dentro desse limite. Percebe que o limite é grande. A minha esposa vai de 53 a 67. Acho que é isso, Giovana. Então, o máximo dela é o mínimo meu. Ela vai até 67, eu parto de 67. Ou seja, se ela tiver com 67, ela vai aparentar com um corpinho, assim, ela não pesa isso, ela pesa menos. Mas vai aparentar que ela está com um pouquinho mais cheinha, mas ainda está dentro do limite. E o mais importante de tudo isso, que é o batata, é você ver o quanto de gordura tem no seu corpo. Esse é o ponto principal. Além de você ficar indo em academia, ficar indo medir em farmácia, quanto de gordura tem no seu corpo? Qual que é a porcentagem de gordura? E aí muda de homem para mulher e outra idade, mas é importante que você veja isso, tá bom? Por quê? Quanto mais gordura, mais prejuízo. Mais gordura, mais chance de ter problema de infarto, AVC, problemas de doenças cardiovasculares, problema de articulação, colesterol alto, triglicérides, tudo. Então, quanto menos gordura você tem no seu corpo, melhor. Então, ir só pelo peso é uma coisa assim meio ingênua. O importante é você saber o quanto de gordura você tem, tá? Lógico, você também não pode achar que vai meter o louco, né? Não. É importante que você esteja dentro do seu peso, porque se você ficar muito fofinha, vai sobrecarregar os seus joelhos. Imagina, os meus joelhos foram feitos para suportar até 87. Eu, professor Lucas, estou com 115. Imaginem o quanto mais de peso que eu forço os meus joelhos a suportarem todo santo dia. Tá? Então, é isso. Tá bom, gente? Então, é isso, meninas. E meninos, vamos continuar. O link vai expirar em menos de um minuto. Eu vou criar um novo link e já mando para vocês. Então, essa aqui é a nossa querida Hipoderme. Mas eu já falei, vou deixar link aqui também para vocês. Agora a gente vai entrar no clímax da aula, no ponto mais importante. E agora vocês